Olá, boa noite, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Quintessência. Esta noite temos como convidado Nelson Pescara, que nos vai abordar sobre o tema discos voadores. Fiquem connosco até ao fim. Eu peço que vocês possam partilhar este vídeo aos vossos amigos, aos vossos familiares, deixando o vosso like e subscrevendo o canal Quintessência. Vamos então apresentar o nosso amigo convidado Nelson Pescara. Bem-vindo, amigo, ao canal Quintessência mais uma vez. Olá, Cláudia Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do canal Quintessência. Acho que é a segunda vez, né? Sim, segunda vez que juntos. estou vindo, então tudo bem. Vamos ver se fazemos uma boa live, que o pessoal merece. O tema discos voadores é o que me ocupa hoje, e obviamente desde muito tempo, mas hoje, de uns anos para cá, que eu estou aposentado, é o que eu me dedico a tentar entender este fenômeno. Discos voadores, que ao que tudo indica, pelo menos se dermos crédito ao que diz a comunidade que lida com isso, e já de longa data, este fenômeno está aqui na Terra há muito tempo. E, na verdade, ou pelo menos eu penso assim, porque eu tenho minhas ideias já a respeito, nós ainda não sabemos exatamente o que é isso, discos voadores. E eu tenho algumas conclusões que são frutos do meu estudo, de muito tempo, sem dúvida nenhuma, mas são minhas conclusões. Não pode ser visto como alguma coisa que tenta explicar isso, porque, na verdade, nem mesmo mentes em melhores condições que eu, em tudo por tudo, já de formação, já de se ter aplicado sobre isto, ainda não tem o que dizer. Não sabemos. Na verdade, o que mais se diz é não sabemos o que é que está aí fora. Então, Cláudia, vamos começar a colocar. Podemos colocar Claro. a O primeira universo, tela aí? o universo é gigantesco, não é, Nelson? Então, Sim, sim, foge muito ao sim. nosso entendimento tudo o que existe Muito, ainda por descobrir, que é muita coisa muito, mesmo. muito. Além da nossa compreensão, muito além da nossa É verdade, é compreensão. verdade. Então, o nome que eu dou ao meu trabalho, desde o início, é este, discos voadores. Eu não fujo disto, porque já lá atrás, lá nos anos 50, quando eu disse aqui na primeira live com a Cláudia, esta é a Sim. segunda que fazemos, eu comecei nisto por acaso, vou dizer então rapidinho, por acaso, porque eu lia umas revistas, né, na casa de uma família, que eu ia lá para ler, e isto em 1952, e eu lembro bem, então, deve ter sido, sem dúvida nenhuma, o mês de maio, porque é neste mês que saiu um encarte na revista O Cruzeiro. Era uma revista da época de uma das pessoas mais, de um potentado da comunicação no Brasil, né? Foi quem começou a TV no Brasil, Assis Chateaubriand, né? Quem começou, quem avançou a níveis extraordinários na imprensa no Brasil, Assis Chateaubriand, e a revista a revista O Cruzeiro, ela dominava o ambiente nessa época. E
eu lendo esta revista, na casa de uma família, deparo com um encarte, discos voadores na Barra da Tijuca. E foi muito estranho, porque o menino ainda, recém-formado no primário, naquela época era curso primário, né? Não tinha, nem passava pela minha cabeça, discos voadores, eu nunca tinha ouvido falar, nem coisa nenhuma, mas, de repente, estava lá, num encarte. Por isso eu tenho certeza do mês, né? Porque foi feito, justamente, o encarte foi feito para circular com a revista que já estava saindo da impressora, né? da gráfica, e senão não poderia sair com aquela pressa de que foi feito. Foram feitas 5 fotos na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, Brasil, né? Para o pessoal aí da Europa que está vendo esta live, foi aqui no Brasil. E eu, de lá para cá, não tive como sair disso, eu não saí mais, porque alguns anos depois, então eu estaria nessa época com meus 12 anos, alguns anos depois, já casado, porque foi em 64, então eu teria 25 anos, né? 25, 26. Eu vinha conhecer muito mais gente, inclusive um cientista que durante muitos anos militou nisto, e eu acompanhava de longe, mas já, sem dúvida, ligado nisto, né? E estou aí. E, ao longo do tempo, isto foi se tornando uma coisa que, sei lá, vai mexendo com a gente, vai Sim, entrando, parece, né, Cláudio, no sangue, não é sei. Mas verdade. o disco voador está aí. Mas como que é que o Nelson vê isto e trilhou, demarcou como ele faria, o que ele faria, porque é em cima da ciência. Na segunda tela, nós vamos ver que eu enfatizo isto. Por quê? Porque justamente aquele pessoal que eu vinha conhecer agora em 64, né? Tinha médicos, tinha um cientista da USP, professor Flávio Augusto Pereira, formado em filosofia, uma pessoa extraordinária. Aqui no Brasil é muito conhecido, já falecido há alguns anos, né? Muito conhecido. E outros que eu demarquei, então, seguir pela ciência e tecnologia mesmo. Por quê? Porque eu, nesta época, eu já estava fazendo cursos de tecnologia. Eletricidade, eletrônica, desenho mecânico. Eu fiz vários cursos e não tinha como fazer algo diferente. Para mim, então, o disco voador é um fenômeno físico, tecnológico e que se assenta na ciência. Não sabemos o que está lá no interior do disco, mas eu presumo que é um ser que tem alguma coisa biológica. Se for um ser orgânico, ele tem que ser alguma coisa até muito acima de nós, mentalmente, intelectualmente, e não sei além disso. Mas se não for um ser orgânico, biologicamente formado, não sei o que ele possa ser, mas, de qualquer maneira, no disco voador tem, sem dúvida nenhuma, muita ciência e muita tecnologia, porque o que ele faz, ele nos assombra e nos deixa só com interrogações. Tudo que nós temos a respeito deste fenômeno são interrogações. Eu faço sempre 3 ou 4 perguntas, no caso 3, que são fundamentais para mim, para o modo como eu lido com isso. Por quê? Porque eu não tenho respostas para estas 3 perguntas. O que é o disco voador?
Qual é a natureza do alienígena? Com que tipo de fenômeno estamos ligando? Embora eu deva aqui fazer uma retificação. Eu não tenho resposta para o que é o disco voador, para provar cientificamente, tecnologicamente, eu não tenho e ninguém tem. Mas se eu, presunção à parte, eu tenho respostas a respeito disto que são as minhas conclusões. Eu costumo dizer que eu não sei o que é o disco voador, como acredito que ninguém saiba. Eu não sei o que é, qual é a natureza do alienígena. Da mesma forma. E dificilmente podemos dizer que sabemos com que fenômeno estamos lidando. Mas eu me atrevo a dizer que eu sei o que não é o disco voador. E isto não tem nada de pensar que o Nelson tem uma bola de cristal, o Nelson vê alguma coisa além Normal. não é isto, não. E também não é presunção. É que o que eu vejo muita gente dizer por aí não faz sentido. E eu digo que o disco voador não é aquilo que a gente pensa. Muita gente explicando o disco voador, e, no entanto, para explicar o disco voador, se você pudesse explicar o disco voador, desenhar o disco voador, você teria que provar. Não se pode afirmar uma coisa de algo que não se possa provar. Então eu digo que eu não sei o que é o disco voador, mas eu sei o que ele não é. Porque ele não é isso que se pensa aí. Infelizmente, ele não é. Né? O alienígena, da mesma forma. Olha, essas figurinhas aqui não estão por acaso. Tanto os alienígenas, essas ilustrações, tanto quanto fotos. Aqui tem 2 fotos de disco, são fotos mesmo. Esta outra, onde aparece esta imagem com 2 militares, não? Eu coloquei só por mera curiosidade, porque eu não tenho a mínima ideia do que é isso, que parece 2 militares resgatando um alienígena. Mas isto fica apenas como curiosidade. Já as ilustrações, aqueles alienígenas, por exemplo, no lado direito superior, estilingados, né? Essa figura terrível aqui, vejam, à esquerda, abaixo, é Pascagoula, Mississippi. Isto aqui foi um fato terrível. Estas são figuras desenhadas da descrição de quem passou por este fenômeno, passou por este evento. Né? E tudo aqui parece, se desenha como um autômata, um robô, porque ali não tem nada de semelhante a um ser que possa se dizer um ser orgânico. Aquelas figurinhas da direita em cima, como muitos relatam, também a gente tem que considerar que isto está longe de se assemelhar a um ser humano, ou alguma coisa pudesse se assemelhar a nós, um ser racional, orgânico, formado, por exemplo, nossa formação biológica da natureza que nós somos, nós viemos lá dos hominídeos, né? Daquele tronco de que dali saíram vários tipos, e nós progredimos, quer seja verdade, quer não, de qualquer maneira, nós temos, ao longo da história de pesquisas e tudo mais, dos achados, né, um caminho que se trilhou, que pode diferenciar muito do que está hoje configurado na ciência, principalmente na arqueologia, da paleontologia, da biologia,
biologia, da genética, mas nós temos uma ideia de onde vimos, né? Porque nós não nascemos assim. Mas essas figuras, é muito difícil é muito difícil você olhar para aquilo e você dizer, poxa, não, isso aí tem uma empatia comigo, isso tem alguma similaridade. Não tem, não, né? Bom, mas quanto às figuras dos discos voadores, estas estão aqui, tem outras nas telas seguintes, por uma curiosidade algo muito interessante. É que são antigas e são feitas com aquelas câmeras de rolo de filmes, ou seja, são fotos químicas. E hoje, que se fala muito de fraude, e de fato acontece, e eu não sei nem dizer quanto acontece, o que tem de fraude, mistificação e tudo mais em cima disso, é muito difícil dizer, mas ali não podia, ali não tinha como ter. Por quê? Porque são fotos, lá na frente tem mais, veja, esta foto é da província de Tianjin, China, de 1942. Então se pergunta, quem na China iria, quem ou por quê, e por que faria uma eventual fraude, ou seja, uma eventual mistificação de uma foto de um disco voador? É muito difícil, né? Mesmo porque falsificar aquelas fotos naquela época é muito difícil. Hoje, com a foto digital e com os aplicativos de trabalho de Photoshop, essas coisas, isso aí inunda o mundo. Mas aqui não. Ali, aquela lá, eu perdi a data, mas é alguma coisa também antiga. E pode-se ver que é uma foto característica, né? Feita de rolo, uma foto química, então tem que se fotografa, depois tem que se revelar dentro do laboratório, aquela coisa toda que a gente tem uma ideia, eu não sou fotógrafo, mas tenho uma ideia, tem que ser no escuro, né? Então, isto é uma coisa real. Bom, Cláudia, Sim, podemos então ir para a tela seguinte? esta. Nós vamos... exato. Vejam que aqui tem mais imagens, né? E essas imagens, né? Aqui, por exemplo, na esquerda, no alto, né? É típico de provavelmente, uma região na Ásia. Dá para se perceber. Se vocês observarem bem, tem alguém do lado direito da imagem com um boné, né? Que parece um militar. E, na verdade, deve ser um militar, porque dá para se perceber até as botas. E, veja, é outra imagem que você fica se perguntando, pô, mas alguém falsificaria isso? Não tem sentido, né? É uma foto química também, né? Antiga. A da direita, a mesma coisa, né? E, agora, as outras duas ilustrações, eu coloco porque existe muita coisa que roda por aí a respeito de atuações dessas figuras, dos alienígenas. Neste caso, seriam os greys, né? Quer dizer, os cinzas, e do que se fala deles. Eu não entro na discussão de se é, se não é, se faz ou se não faz. O David Jacobs, por exemplo, o americano, que vocês sabem que faz esse estudo de regressão hipnótica com esse pessoal, e tem escrito livros, principalmente dois deles, que A Ameaça, por exemplo, é um livro que assusta a gente. Eu tenho os dois aqui no computador, né? Mas os livros deles estão por aí. Ele fez advertências terríveis sobre, no entender dele,
no estudo dele, do que ele fez, do que ele deduziu, do que ele concluiu e tal, caminha para algo terrível, mas eu não saberia dizer por quê. Porque parece que ninguém se preocupa em prosseguir o trabalho dele, embora nós temos são muitos pesquisadores, estudiosos que fazem esse trabalho de hipnoterapêutica, de regressão hipnótica. Aqui no Brasil, por exemplo, eu conheço, e tem no mundo todo, e tem principalmente nos Estados Unidos Sim, também, sim. mas não sei, eu fico me perguntando, porque o livro do Dr. Jacobs estão por aí, prospera, dali não sai nada, fica o que ele disse, o que ele afirma, o que ele concluiu, o que ele estudou, pelo que não, pelo sim ou pelo não. Então, eu não tenho nada a dizer, mas coloco por quê? Porque não se pode ignorar. Então, essas ilustrações que dizem que isso acontece, a de cima seria o famoso caso que se fala muito, né? Como se diz, invasão de dormitório, eu não sei. Sim, sim, exatamente isso. Exato. É, E o de baixo seria aqueles casos de que eles, quando eles levam para seus aparelhos, né, se junta ali um grupo e fazem coisas, algumas que até se procede, são altamente condenáveis, porque são coisas que judiam das pessoas e, no mínimo, invasão de privacidade, mas eu não tenho, como dizer, que não faz parte do meu estudo, nem poderia, porque eu não reúno qualificações para entrar nesta vertente, né, do fenômeno, nem de uma, nem de outra. Então, eu fico nisto. No disco voador, como ele se manifesta? Ele é estritamente, sem dúvida nenhuma, para mim, que eu procuro não fugir da ciência de jeito nenhum para que eu não chegue, de alguma maneira, em um beco sem saída, em que eu não tenha como explicar e não tenho a ciência para me ajudar. claro. Claro que sim. Exato. Então, é isso. E tecnológico. Acho que é evidente que aquela figurinha ali em cima, aquela outra, né, é tecnologia. Não tem como ser uma outra. Ela pode até representar, pode até ter desdobramentos, fica aí, e provavelmente tem, muito difícil para a nossa compreensão, né? É alguma coisa tecnológica. Né? A figura do disco tem fundamento numa ciência e numa tecnologia. Qual? Como? O quê? Por que eles desafiam o nosso entendimento? É muito difícil. E eu quero acreditar, como eu costumo dizer, de certo modo, né, que os militares e os cientistas que se dedicam a isso, porque são vários, eu vejo também muita gente cobrar. Porque onde está a ciência que não faz nada? Não, a ciência faz. O problema do cientista é que o cientista não pode falar como o Nelson fala. É, porque alguém chega para ele e diz, prove. Aí ele coloca em xeque a ciência. O cientista ele não fala por ele fala pela ciência. E se alguém diz para ele, prove, e ele não prova, ele está pondo em xeque a nossa ciência. E ele não pode. Tanto é que nós que lidamos um pouco com isso, eu tenho a presunção de dizer, eu lido um pouco com a ciência, porque é sobre esse alicerce que eu me assento. Então, eu conheço um pouco do que vem sendo feito, né, ao longo dos anos, a começar lá atrás com os gregos, quando aquela gente
inventavam aquelas coisas, como enfim, e depois passamos por um período de ostracismo que é muito esquisito a gente explicar o que aconteceu na história da humanidade a partir do ano 1000, 1200, século I, II da era cristã, que até o século XVI, na verdade, o século XIV, XV, né? Nós passamos, parece que um período esquisito, que se chama até da Era das Trevas, né? A Idade das Trevas, porque muita coisa do que sabíamos na Grécia Antiga, muita coisa do que tinha na biblioteca de Alexandria se perdeu com os incêndios de Alexandre e de Júlio César, né? E os dois que queimaram a biblioteca, né? Além do fato de dizer que, numa época, Drocidário Empátia, aquela filósofa matemática, uma mulher que foi um dos primeiros grandes exemplos do que é a mulher no mundo, né? E por questões religiosas, porque não foi por questões de saber né, que ela perdeu a vida, mas o fato é que parece que o que tinha naquelas bibliotecas não avançou para o primeiro ano depois de Cristo. E só com Galileu, antes dele, evidentemente, tivemos outros, né? Mas só com Galileu é que a ciência renasceu e pagou um preço caro, né? Nós todos sabemos o preço que ele pagou, mas a ciência renasceu. E a partir dele, depois com Newton, então floresceu o que viria agora avançar, encarar o conhecimento, principalmente do universo, do que é o espaço sideral, além do que podíamos imaginar, né? Então, eu digo, eu não tenho como fugir disso. E vejo, então, encerrando esse ponto, eu vejo o disco voador inserido no contexto científico, no contexto tecnológico, porque quando eles se manifestam, é isso. O que está além disso? O que está por trás disso? Qual é o propósito? Quando começou? O Nelson não tem respostas, infelizmente. E Então, ninguém tem na realidade, não é? Porque há tanta coisa, eles são de tantos formatos, cada formato deve ter uma tecnologia até diferente. Por exemplo, um formato triangular deve ter uma tecnologia diferente de um circular, e um circular diferente de um oval. Há tantas e tantas formas inimagináveis. Isso. Talvez um dia possamos saber essa tecnologia transmitida por eles mesmos à humanidade. Porque eles nem fios nem cabos têm. Aquilo é diferente de tudo do que nós conhecemos aqui. Enquanto que nós, para ligarmos um eletrónico, tem que haver um fio para aqui, outro para ali. Eles ali é tudo com energia, é tudo através do pensamento, da telepatia, que se ligam com tudo o que tem à volta. E para nós essa tecnologia foge ao nosso entendimento, porque ainda não conseguiu alcançar um estudo tão avançado. Como eu digo, tem que ser um dia, se isso for permitido, dado por eles para a humanidade. Desvendar esse segredo para a humanidade através deles. Porque nós aqui, humano, não consegue alcançar esse sistema todo tecnológico. Não. Nem pensar. Estamos muito pequeninos ainda e verdes para entendermos algo grande. Então aqui temos abaixo... Expõe 3 teses importantes e complementares. A linha A, não temos raças estelares visitando o planeta Terra. Sim. A linha B, não temos abduzidos visitando outros planetas. E a linha C, não há nada no horizonte dos eventos ufológicos que aponte para um encontro global entre nossa gente e raças estelares. Comente um bocadinho para nós. Sim.
Muito bem. Um pouquinho antes, quando nós terminamos de falar de ciência e tecnologia e esses aparelhos, é uma coisa muito, muito importante para as pessoas, por exemplo, pelo menos a comunidade ufológica, se dá conta de uma coisa: a linha que separa o que nós vemos, este fenômeno, e, no caso, os discos voadores e seus eventuais ocupantes, né, do que somos nós. É tão brutal o que nos separa, pelo menos o que a gente testemunha, o que a gente vê, né, o que a gente registra, que estes equipamentos, embora sejam tecnológicos, veja que aqui tem mais dois. Ó. Eu coloquei um ali, à direita, abaixo, Oregon 1927. É curioso, é mais um. É mais um registro fotográfico. Isso, e químico, exatamente. Uma E foto antigo. química. A foto vê-se que é antiga. Sim. Exato. E no meio, uma foto muito mais curiosa ainda, porque tem uma recomendação que o primeiro, a palavra que está ali em cima, eu não consegui entender se é o nome de alguém, porque está aparecendo souvenir, alguma coisa assim, at words, color, April 1929. O complemento é fácil de entender, porque este words significa aos cuidados. At words não é o nome, é um termo. É aos cuidados. Aos cuidados de quem? Esse tal de Cola, que parece que cortaram parte do nome, e abril de 1929. É muito curioso, porque esta foto deve ter sido feita por alguém que se espantou. Sim. A pessoa estava no mato. É visível que é uma região onde se tira madeira. Sim, é verdade. Vê-se Uma ali região... Exato. vê-se ali um monte de troncos no chão, sim. Isso. E a pessoa, então, devia estar provavelmente com uma máquina daquelas Kodak que era instantâneas, né? Ou alguma coisa assim, e registrou uma foto química. O objeto está ali. É isto que eu trago para mostrar que não vem ao caso a gente hoje ficar nessa discussão infindável de quantas fraudes disso, daquilo, de não sei o quê, examina esta foto que a gente vê o tempo todo nas mídias, né? Gente mandando fotos, isso e aquilo, olha, vê isto se é verdade, se não precisa. Isto está registrado há muito tempo e era verdade, porque não eram fraudes, né? E é da direita, de um agricultor, está lá, Joey Kroger. O Joey fotografou isso aqui em Keystone, Colorado, Estados Unidos, só que esta é recente. Mas ainda assim se vê que não era digital. Bom, muito bem. Cláudia, estas três proposições minhas é fruto do meu estudo. É muito difícil explicar, porque é preciso que a pessoa se dedique e faça, venha paulatinamente, gradativamente, observando, analisando, comparando, para que ela, ao fim de um tempo, o meu tempo se forma de algumas décadas, né? Que ela tenha uma visão panorâmica, uma visão de conjunto, uma visão abrangente do que está aí. Não é olhar para cima, ver um disco voador e eu acho que isso, eu acho que não sei o que tem. Não é, acho. É preciso ver. E o que eu vejo? Então, no primeiro, letra A, raças estelares visitando o planeta Terra? Não. Porque raças estelares, se estivessem visitando o planeta Terra, tal como a gente supõe que veriam em naves, então teriam que ser naves estelares, sei lá com que tamanho, que dimensão, que estrutura precisaria
para poder sair de uma outra estrela, de um outro sistema planetário. O mais próximo de nós é a próxima do Centauro, né? Aquelas 3 estrelinhas. E, na verdade, a gente só vê uma. Vemos 2, né? O braço do Centauro, né? que é um prolongamento do braço horizontal do Cruzeiro do Sul. Então, nós vemos 2. Só que não são aquelas 2, é a da ponta. A da ponta são 3 estrelas. Uma só é vista como se fosse, ou seja, as 3 são vistas como se fosse uma. Só que a próxima do Centauro, que pode ser que tenha um sistema planetário, nem sequer é visível para nós. Ela só é visível através de instrumentos. E são 4 e tantos anos-luz. Então, se alguém estivesse vindo de lá para cá, para nós, muito antes de chegar no planeta Terra, muito antes de entrar no nosso sistema, nós estaríamos esperando. E já saberíamos, estaríamos vendo. Então, bom, então o Nelson diz, nós não temos raças estelares visitando o planeta Terra. O que é que está aqui? Eu não sei. Mas, para mim, não são raças estelares visitando o planeta Terra. Mesmo porque, até que fosse o caso de vir, precisaria se explicar como venceram essas distâncias cósmicas, como suportaram acelerações brutais para conseguir tantas outras coisas que a ciência nos coloca, nos faz entender, né? Mas o B, não temos abduzidos visitando outros planetas. Na próxima tela aí eu vou mostrar algumas revistas que circulam lá fora. Aliás, circulam online, na verdade não circulam lá fora, circulam pelo mundo todo, porque são online. Então, você tendo o link, você acessa, né? E onde eu coloco alguns dos meus artigos em que eu desenvolvo estas ideias, né? Para mim, não temos abduzidos visitando outros planetas, porque eu não posso aceitar que alguém sai daqui num disco voador, porque diz que é abduzido e tal, e 2 ou 3 dias visita outro planeta e faz o que faz e não sei o que tem e convive com gente de lá e depois volta assim com naturalidade que não dá para explicar. Não der. Se temos alguma coisa que representa a visita de um ser humano a um outro planeta, não é assim. Não é por disco voador. Não é sentado num banquinho ali, sem nenhuma condição técnica para que possa suportar a aceleração, a saída do sistema solar, atravessar, sabe-se lá, o que distâncias cósmicas, e descer em outro planeta, que em tudo por tudo teria que ter as condições do planeta Terra, a nossa gravidade, a gravidade de um G, a nossa pressão atmosférica de 4 quilos por polegada quadrada, que são 8 libras, que é medido no sistema inglês. Então, 8 libras por polegada quadrada seria 4 quilos por uns 2,5 centímetros quadrados, né? Nosso ar ambiente de pelo menos 20% de oxigênio em 80% ou quase 80% de nitrogênio, que é um gás inócuo e precisa, porque senão não supre a nossa pressão interna, né? Que nós respiramos, nós não podemos respirar 100% de oxigênio, mas temos que respirar alguma coisa que infla nossos pulmões e nos faz suportar pressões. Mas onde está esse planeta? Vou citar 3 dos que fizeram mais sucesso, mas não são só Arthur Berlet, Nelson Tasker, Antônio Rossi. Mas não são só. Tem vários outros, tem vários. Inclusive, lá atrás, a Bianca Reis, ela e o marido já são falecidos, né? Aliás, vários deles já são falecidos. Então, a gente precisa ter cuidado com o modo como nos referimos a essas pessoas que já não estão aqui. Mas eu não vejo como a pessoa vai lá
convive com eles, a troca De informação, troca de conhecimento. de conhecimento e tal, tal. Eu não vejo por quê. Onde estão esses planetas? Como eles se manifestam? Como essas pessoas vão lá e voltam naturalmente, não sofrem nada se nós, para irmos na Lua, nossos astronautas sofreram consequências e sofrem. A NASA cuida disso, e isso não é dito com muita alarde para não causar uma coisa, mas nós temos sérios obstáculos para sair do planeta Terra e atravessar o espaço por causa da radiação cósmica. Então, eu digo, não temos abduzidos visitando outros planetas. E não há nada no horizonte dos eventos ufológicos que aponte para um encontro global entre nossa gente e raças estelares. Eu gostaria de ver isso, mas eu não vejo, eu só vejo narrativas e narrativas e mais narrativas e relatos que estão fazendo uma coisa curiosa. Estão tentando, ou estão fazendo, ou cuidando de produzir protocolos para quando raças estelares, quando nós recebemos aqui raças estelares. E eu fico me perguntando uma coisa curiosa. Protocolo para encontro em quem não se conhece e pretende se conhecer e pretende travar relações e tudo mais, tem que acontecer bilateralmente. Não pode ser unilateral. Se nós queremos, por exemplo, acho que quando Marco Polo saiu da Europa e foi para a China, ele não foi para a China por acaso. Ele foi para a China combinado porque lá já se esperava que haveria visitas e interessava, inclusive, para a China, para expandir o comércio e tal. Tanto é que expandiu o comércio da seda, quinquilharia e seus produtos. E outros países da Ásia. Um convênio bilateral. Eu vou aí, vou dizer não sei o quê, vou fazer não sei o quê, e você vem aqui. Agora, aqui na Terra, nós estamos fazendo protocolo para quando os alienígenas chegarem. Aí os alienígenas chegam aqui e descem e perguntam para nós, vocês combinaram comigo? Não, nós não combinamos. Bom, então, peraí. Eu tenho o meu protocolo. Aí ele diz, tira alguma coisa do bolso, nós temos o nosso, rasga o seu, porque o seu não... E como é que fica? Eu não entendo, Cláudia, desculpe a minha maneira de ser, mas eu não entendo, eu não sei por que tem essa coisa que é tão volumosa em torno desse fenômeno, quando esse fenômeno é muito sério. Esse fenômeno está aí, gente. Nós não sabemos o que é, nós não temos ideia, ele está cotidianamente aqui, ele nos domina se quiser, ele... Né? Com certeza, Nelson. Há muito e muito tempo que nós temos esses seres que vêm até de outras dimensões, já habitam aqui há muito tempo entre nós, isso não há dúvida. Sim, até, por exemplo, temos aqui. Os intraterrenos. Os intraterrenos também são seres que existem já, grupos específicos de pessoas dentro de empresas particulares ocultas já estiveram lá, já presenciaram, falaram com eles, fizeram investigações, as suas pesquisas de campo lá na intraterra. Estão aqui, né? Estão aqui. Há muito mais tempo do que nós somos uma raça, provavelmente, humana nova no planeta, porque já as que cá habitaram antes de nós, já há muito e muito e muito tempo. Porque nós sabemos que de raças que não sobreviveram, como os Neandertais, por exemplo, né? nós sabemos. E outras, né? E muitas.
Mas nós não sabemos quem começou. E, de repente, quem começou não fomos nós. Ah, pois não. De repente, Não mesmo. de repente, quem começou isso aqui não fomos nós. Então, Não. precisa cuidar. Agora, não precisamos, então, esperar que venham das estrelas, porque não precisa vir das eles estão Eles já aqui. estão aqui há muito tempo. Muita coisa nos foi ocultada. Tanta ligação com eles, como todas essas tecnologias que vêm por aí para todos e que já existem há muitos anos e ainda não saíram cá Sim. para fora para a gente se beneficiar delas. Então, E, o tudo isso, mundo, e a raça humana precisando, né? exatamente. É, Uns mais que outros, mas todos na realidade precisamos disso. Isso está é, aonde? Está oculto das nossas sim, vistas, porque eles querem a escravidão mundial, sermos escravos deles, muitas vezes alimento deles, somos considerados como animaizinhos aqui, e eles é. estão lá em cima na superioridade, no comando geral de tudo, governando tudo e comandando tudo, e ninguém cá embaixo aqui de nós se apercebe disso, somos como marionetas dentro de um jogo. Sim. Agora, quem tem a mente aberta, como nós aqui e tantos outros que participam aqui no canal e de outros canais, já pá, é diferente, algo se passa, né? Não passa de curiosidade, porque não tenho como ir além mesmo, porque não faço estudo a respeito. Mas é de saber o que tem nas bibliotecas dos porões do Vaticano. Tem toda a verdade, simplesmente isso. Para mim E está ali deve toda ser a coisa que verdade. assusta, né? Acho que é Sim, coisa que assusta a mas eles humanidade. sabem isso tudo, Nelson. A É, situação é que eles sabem de tudo, de toda a é, verdade. Só que é, não têm interesse por algum motivo de que as pessoas saibam cá fora. Então ocultaram provavelmente. este tempo todo. E Deus queira que isto agora está tudo É, caindo, todo o poder que eles tinham sobre nós está desmoronando, as coisas estão ficando limpas, organizadas, para que o hum, planeta também possa ascender e toda a humanidade possa se transformar. É muito preciso. E que todos nós possamos receber todos esses benefícios desses, eu chamo de irmãos galácticos ou irmãos clássicos. Porque, ao sim, fim e ao cabo, estão ligados connosco. Podem ser de outras dimensões mais avançadas, outros sim, planetas, mas muitos deles já estão aqui há muito tempo. Estão entre nós. sim. Muita gente, às vezes a gente anda na multidão, sabe lá, pode haver algum infiltrado ali, do bom ou do mal, Pois. do bem ou do mal. E quando eu digo infiltrado, É, eu também me refiro mesmo a seres evoluídos, que passam por nós, a gente nem se apercebe disso. Mas eles andam aqui, muitos invisíveis aos nossos olhos, porque têm essa capacidade de invisibilidade, mas outros manifestam-se mesmo em corpo físico, porque é. a densidade deles é diferente, talvez habitem num mundo em que é Sim, permitido ter ainda sim. o corpo É, físico. Então ah, andam aqui, têm essa facilidade, é porque já estão aqui há muito e muito tempo. Há tanto é mistério, complicado, né? Nelson, há tanto mistério. É muito complicado, É né? muita coisa para a gente ainda entender e Muito, descobrir. muito, muito Temos mesmo, muito a de aprender fato, ainda. Somos de pequenos fato. aprendizes ainda. É, de fato. Vamos para a tela. É só para dar umas dicas para quem, por exemplo, tem interesse em saber Ai, mais então. das ideias do Nelson, algumas coisas que saem nesta revista, principalmente a revista Fenômena em Espanhol. Sim. Ela é online, né? É editada por Dario Alberto Fernandes. E eu faço questão de mostrar, porque este moço, lá aí da Argentina, me recebeu com muita consideração. Então, esses artigos que vocês estão vendo lá em cima à esquerda é o Passo de Atrof. É um trabalho longo e extenuante, cansativo e doloroso que eu fiz, um estudo, né, sobre o que aconteceu em 2 de janeiro de 1959, lá na Cordilheira do Ural, bem lá no norte mesmo, no topo da cordilheira, com 9 estudantes russos. Né? Eu não tenho tido alguns trabalhos de mais fôlego aqui no Brasil, mas nessa revista do Alberto eu estou conseguindo. O outro é o do 10º planeta, é o Homo sapiens. Sim. Fala, na verdade, esse título pode dar uma ideia
diferente um pouco. Ali embaixo que você circulou, ele foi artigo de capa, tá vendo? Esse é o frontispício dessa revista. E ali no meio, eu fiz um print, né? Aqueles lá são prints de Sim. parte do artigo, né? Na verdade, ali eu falo da cosmogonia suméria na visão de Zachariah Sitchin, né? E lá à direita, la realidade virtual de viagem interplanetária de los abducidos é justamente o que eu falo dos nossos abduzidos. E tem outros artigos. Mas se a pessoa tiver interesse, veja, é fácil achar, porque link é complicado, porque como ela é online, quando sai um número mensal, Sim. o link corre, dali a pouco ele se perde. E muitas vezes, você mesmo tendo o link, você não chega lá. Mas tem esse link que está aqui em cima, Calameo. Esse aqui é um portal, ele tem todos esses números. Pelo menos eu fiz um apanhado, mais de 30, 20 ou 30 edições, né? Eles estão lá. Então, alguém que se interessar, faz o print, depois joga este link, o que diz ali, o Calamel. Aí vai chegar nessas revistas e vai escolher para ler o que quiser, não precisa necessariamente, né, ser artigos do Nelson, mas ele publica coisas de muita gente lá de fora, né, da Europa, dos Estados Unidos, enfim. E é de interesse, é muito bom. E eu coloco aqui também, em parte, por um reconhecimento, né? Esse editor, ele está dando um apoio ao meu trabalho, assim como você e outros canais aqui no Brasil, então eu reconheço. Bom, então, mas aqui eu estou, de qualquer maneira, estou agradecendo a você, ao canal Quintessência, justamente porque eu me vejo com esta obrigação. Alguém que está me dando a oportunidade de mostrar meu trabalho, e você, principalmente, estando na Europa, aí em Portugal, isto corre muito mais, né? Tem mais abrangência do que se fosse só aqui no Brasil, né? E eu tenho que agradecer. De toda a experiência que o Nelson teve ao longo da sua vida até aqui, qual foi aquela que o marcou mais? Olha, eu diria que foi realmente ter esse impacto daquela época, ainda menino, desse negócio de disco voador, porque eu só não sou nascido na roça, mas meus pais vieram da roça. Eu nasci num bairro aqui em São Paulo, é da capital mesmo, eu sou paulista, paulistano, porque nasci na capital, bairro da Moca, né? O bairro da Moca era um bairro, e é, que acolhia essa gente que tem ascendência europeia, porque a minha ascendência vem de italianos e espanhóis, né? Veja que meu nome, Pescara, está lá na Itália. É verdade. Tem até uma cidadezinha lá no Mediterrâneo, né? Pescara, é litorânea. Mas tem também Carvalho, que vem de espanhóis, vem dos avós. Meu avô paterno era Pedro Pescara, mas a avó era Augusta e era de Espanha. Enfim, uma mistura. Uma mistura. E eu, na época, lá em 52, eu não tinha muito conhecimento das coisas, porque era quase que um menino de roça, né? Tanto que eu ia na casa daquela família para ler, porque na minha casa eu não tinha mais leitura, a não ser talvez um dos livros que eu lembro do primário, nossos primeiros passos
né? Era um livro de uma professora. Era gozado, que era um livro que você seguia, acho que por primeiro e segundo ano, se não me engano. No terceiro foi que mudou, depois no terceiro e no quarto. Mas eu não tinha outra leitura, não tinha. Quando eu vi esse negócio, discos voadores, as fotos e tudo mais, porque tinha um encarte, várias folhas. Eu li, não me lembro mais detalhes assim, mas as fotos estavam lá. No meio do encarte era uma foto inteira assim, né? Mostrando aquele lado do disco voador na Barra da Tijuca. Acho que foi um impacto, porque no decorrer da minha vida, a não ser, logicamente, impacto de natureza, do progresso. Por exemplo, a descida na Lua, eu me lembro que nós, na fábrica, nós ficamos uma semana falando daquilo, na empresa que eu diga, a EG Telefônica, onde eu era técnico de laboratório, né? Nós ficamos falando e discutindo, porque foi realmente um impacto, mas não pessoalmente para mim, um impacto para a natureza. Agora, na minha pessoa, é esse negócio, porque me acompanhou, está me acompanhando a vida inteira. Afinal de contas, 52 para cá, para 2022, são 70 e tantos anos. É uma boa caminhada já de É uma boa anos. caminhada. E eu tenho 83 hoje, né? Então, é uma boa caminhada. E eu não lembro de alguma outra coisa, não. Esse negócio, na verdade, ele fica na cabeça da gente, você Fica. fica remoendo isso, e não Mas tem sabe, jeito, porque você não sabe a resposta. sabe porque é devido mesmo ao desconhecido. Porque Sim, como é uma coisa que nós desconhecemos na sua totalidade ainda, então já podemos descobrir uma coisinha ou outra, mas coisas mínimas em relação mínimas. à dimensão que é e ao Pois conhecimento é, enorme que aquilo tem ali. Então é, é natural que nos fique na cabeça, porque para nós é ainda totalmente quase desconhecido, e apesar de haver muito relato, muito avistamento e tudo isso, mas é é. uma coisa que quem convive com ela e quem passou pela experiência de ver as naves, de ver Hum, seres, de tudo aquilo, que aquilo é cativante. é, Nós embrenhamos-nos por ali adentro e queremos saber mais e mais. E não nos sim, contentamos com pouco. É é, uma busca contínua. Nós queremos sem chegar a dúvida. algum lado com aquilo e temos sede de conhecimento. Então é Sim, natural que a sim, gente fique com aquilo é, ali na cabeça. Pronto, sim. é um vício. De fato, chega a ser, de certo modo, chega a doer você querer saber uma coisa e você não ter como chegar E lá, não ter porque as eu respostas. fico me martelando, os meus neurônios batem cabeça, porque você não vai chegar à resposta. Eu sei que eu não vou chegar à resposta, não tenho dúvida nenhuma. Ainda Eu não não tenho. conseguimos chegar a essa resposta, mas um dia, se Deus quiser, havemos de conseguir, né? Tomara, Deus tomara. queira, Deus queira. É, é, tomara, quem sabe? Pois é. Nelson, eu peço-lhe que possa dar as suas considerações finais. Então, Cláudia, o que eu faço é isto. Eu agradeço sinceramente a este canal, né? Canal Quinta Essência, e a você, particularmente, pessoalmente, porque está me fazendo um bem enorme, está me projetando, está me mostrando, está me permitindo falar. E eu vou dizer uma coisa, talvez até constranja um pouco aí por fora, que é o seguinte: você me dá a oportunidade de falar até coisas que contrariam frontalmente as ideias reinantes. Eu agradeço por isso, porque muita gente não gosta disso, O sabe? convidado Muita gente fala à não vontade. gosta de ouvir que, mas o Nelson diz que ninguém vai para outro planeta, mas esse cara está cego. Não, o Nelson não está cego. O Nelson vê uma coisa, olha pela ciência, pela tecnologia, faz seus estudos, tira suas conclusões. Só Claro. que as pessoas não gostam, mas você aceita, já é a segunda vez que estamos aqui, então eu agradeço muito, muito.
Tá bom. Amigo, eu agradeço a sua presença aqui. Como eu digo sempre, amigo, gratidão de coração para você, Nelson, e para todos os nossos amigos que estão aí em casa assistindo a nossa live, a nossa videoconferência. Eu peço mais uma vez que possam partilhar aos vossos amigos, deixem o vosso like, subscrevam o canal Quintessência. Desejo a todos uma ótima noite e até uma próxima jornada de conhecimento, amigos. Gratidão, Nelson, gratidão a todos Gratidão. vocês também. Amém.